Para a maior parte das pessoas, pensar sobre a morte ou ter de enfrentar a perda de parente ou ente querido é sempre um momento muito doloroso e difícil. E para ajudar na reflexão sobre este tema, nós temos aqui no estúdio a psicóloga Célia Maria Ferreira da Silva Teixeira. Olá! Como vai? E antes da gente começar a conversa com a psicóloga, a gente assiste agora uma matéria especial produzida pelo Conexões, que fala de uma forma bem diferente de lidar com a morte, que é fazendo obras artísticas. A morte é um tema que causa dor e angústia na maior parte das pessoas. Pensar sobre a própria morte ou ter de enfrentar a perda de um parente ou ente querido é sempre aterrorizante. No entanto, os ritos fúnebres também podem servir de fonte de inspiração para artistas. E os escultores, por sua vez, eles vão fazer determinados tipos de obras que são comuns nos cemitérios brasileiros, que nem, por exemplo, imagens de pranteadoras, que a mulher chorando a morte do marido seria, né? Imagens de santos, como se os santos estivessem orando por aquela pessoa. Imagens de anjos, como se os anjos estivessem protegendo o morto. O que você vai demonstrar nesses túmulos? Sentimento de dor, sentimento de saudade, né? Então a gente vai ver que vai existir uma série de alegorias que contemplam justamente essa perda, né? E essa saudade que está expressa no vivo pelo morto. Pesquisadora Maria Elísia afirma que os investimentos da burguesia na decoração dos túmulos era tão grande que muitos cemitérios acabaram se tornando museus a céu aberto. Atualmente, a prática de ornamentar as lápides está em desuso e os cemitérios atuais se parecem cada dia mais com grandes jardins. É uma mudança daquilo que a gente chama dessa morte moderna, né? Que, na realidade, ela reflete o pensamento da sociedade atual, que hoje, na realidade, todos nós somos um número, né? É o CPF que me separa, eu de você, se nós tivéssemos o mesmo nome. Era o CPF que nos distinguiria. Então, na realidade, esses cemitérios modernos que surgem, que é o chamado cemitério parque, que é o exemplo das Palmeiras, é um cemitério em que, aparentemente, todos os túmulos são iguais. Mesmo não sendo mais uma prática comum, a arte mortuária ainda influencia e inspira artistas contemporâneos, como é o caso do fotógrafo Rafael Castanheira, que fez um ensaio fotográfico com imagens de cemitérios no Brasil, França e Argentina. Acho que a morte é um tema universal. Eu não sou o primeiro fotógrafo, nem o primeiro artista, nem a primeira pessoa a pensar sobre esse tema. Então esse tema é inerente à própria vida, né? Então a gente vive e morre e é um tema que a gente pensa, portanto quer externar de alguma forma. No meu caso foi a fotografia. Fazer arte inspirada na morte é uma boa forma de enfrentar as perdas e também refletir sobre a vida. É uma maneira de você elaborar o luto, né? Então o familiar sente necessidade de elaborar o luto, e às vezes é através do túmulo. O que eu quis deixar claro é que ao pensar na morte a gente é levado inevitavelmente a pensar na vida, em pensar em como a gente está vivendo. Então eu acho que pensar na morte, refletir sobre a morte é necessariamente pensar sobre a vida. Bom, professora, a arte é uma boa forma aí de enfrentar a morte? A arte pode ser considerada assim, mas isso depende muito, né, da pessoa, do contexto onde ela se encontra, porque, na realidade, cada um tem uma maneira de elaborar o seu luto, né, a sua dor diante de uma perda por morte. Já em relação à questão como as pessoas enfrentam, como as pessoas veem a morte, porque geralmente aí é tão doloroso pensar sobre a morte ou então ter aí de enfrentar um processo de morte iminente, apesar desse ser um fato aí natural, que todos nós vamos enfrentar? Primeiro, a morte é um tabu na nossa sociedade, né? Não se fala de morte, evita-se muito comentar sobre as questões vinculadas à morte. E cada um vai vivenciar isso de forma diferente. A questão é muito subjetiva. A dor é individual. Depende de vários fatores, de como se deu a perda,
de qual a relação que havia, qual o vínculo existente entre a pessoa falecida e a pessoa que vive, né, que ficou realmente só com a saudade. Então é um processo bastante subjetivo. Nós não temos regra geral para dizer como cada um vai ter reações diante de uma perda por morte. Bom, professora, e agora a gente vai conferir aí uma pergunta de um telespectador também sobre a morte. Psicologicamente, todo mundo encara a morte da mesma maneira? Bom, professora, o que você pode responder aí para a nossa telespectadora? Olha, como eu falei antes, é uma questão muito subjetiva. Por exemplo, uma criança irá responder à perda por morte diferente de um adolescente e de um adulto. Isso vai depender do contexto familiar, das experiências que ela teve, que a pessoa tem com a questão de perdas e com a questão da morte, que é a perda mais difícil que se tem na vida. Embora, como você falou, a morte é a única certeza da vida, nós nunca estamos preparados para recebê-la. Portanto, nós temos diversas formas de tentar evitar o assunto. Não temos, como nós tecnicamente chamamos, não existe ainda uma educação para a morte. Isso é um tema que já é discutido aqui no Brasil e em alguns lugares. Quando nós começamos a falar, as pessoas evitam, elas dizem, não vamos falar nesse assunto, acham que isso é um assunto pesado e que tem muito tabu e, portanto, não se pode falar, e se falar pode acontecer alguma coisa. Há muita ideia errônea a respeito disso. Como eu falei, vai depender de cada situação, de cada pessoa, das relações que ela tinha com essa pessoa e do tipo de morte que ocorreu. Uma morte por acidente, uma morte inesperada, é muito diferente de uma morte que se deu onde havia já a família inteira, amigos, aguardando, digamos, aquela morte. Isso já faz com que se instale o que a gente chama de luto antecipatório. As pessoas já sabem que o desfecho daquela situação será o óbito daquela pessoa. Diferente de um acidente de carro, diferente de um suicídio. São mortes muito difíceis, um luto bastante difícil de ser elaborado. Professora, em relação aí ao processo que leva as pessoas, né, aí à morte, doenças degenerativas, e aí essa relação que as pessoas têm às vezes com o doente, ou dele ser colocado num hospital separado da família, ou também dele estar mais próximo à família, isso pode mudar de alguma forma aí a relação que a pessoa tem com esse fato, com a passagem desse ente querido? Nós estamos vivendo numa época em que as mortes ocorrem muito nos hospitais, nas UTIs, na solidão, no afastamento das pessoas queridas, da família. Agora, há pessoas que pedem para voltar para casa e isso facilita, digamos assim, o processo de finalização dessa pessoa, porque ela tem a família junto, ela tem suporte, ela não é mais uma pessoa doente naquele hospital. Mas, infelizmente, nós temos um processo ocorrendo que é desse distanciamento. As pessoas também não suportam. E não é porque elas desejam isso, mas é uma questão emocional. Elas não suportam ver o ente querido sofrendo, morrendo aos poucos, e ela vai aceitar uma indicação de uma hospitalização, muitas vezes. E isso dificulta, porque ela vai, faz a visita, vai embora, volta para o mundo dela, para o trabalho, para as coisas, e depois ela fica sabendo que a pessoa faleceu. Quanto mais oportunidade a família tiver, os amigos de estarem próximos a alguém que esteja muito mal de saúde, o processo se dará de uma melhor forma. Mas nós sabemos que isso, como eu falei, depende de cada pessoa, depende da história de vida, da história de perdas que cada pessoa vivenciou. Bom, e já em relação aí a como enfrentar a morte, a senhora acredita que tem uma forma melhor que os profissionais da área médica também podem auxiliar aos parentes e também a própria pessoa aí que está à beira da morte a enfrentar melhor esse processo? Os profissionais devem ficar capacitados para trabalhar com as pessoas que estão na finalização da vida, né? Então, fazendo cursos, treinamentos, né? Há várias formas de se preparar, mas é necessário realmente que se tente adequar condutas terapêuticas e não fique realmente só trabalhando com medicamentos e não se trabalhando com a questão emocional.
Do ponto de vista de pessoas que ficam, que perdem outras pessoas, os rituais que ocorrem após a perda também é muito importante no processo de elaboração da perda. O velório é uma coisa importante, não é só um tempo que se tem para se despedir, né? É a oportunidade que o familiar tem de estar se preparando para o distanciamento daquela pessoa, é a oportunidade que os amigos têm de reverenciar aquele que estava vivo, né? E aquele tempo é necessário. Claro que cada cultura vai ter uma forma diferente de processar e de efetivar o velório. É importante o enterro, é importante a visita ao cemitério, isso tudo faz parte das condutas adaptativas que a sociedade coloca para as pessoas. Não adianta alguém dizer para o outro, olha, se eu fosse você, não iria ao cemitério. A pessoa tem que definir, ela tem que escolher se ela quer estar presente ou não. Me perguntam muito se deve se levar a criança para o cemitério, para o velório. E vai depender muito da família, vai depender da idade da criança. Não se pode inventar histórias fictícias, fantasias, em que a criança vai ficar sempre com uma ideia muito errada sobre o processo de finalização da vida. Então, é preciso contar para as crianças aí que um parente morreu, o que é a morte? É preciso contar, mas tem que se saber respeitar o desenvolvimento psicocognitivo, afetivo da criança, né? A criança pequena, ela não entende muito, mas ela sabe, ela percebe que o ambiente mudou, que as pessoas estão tristes, estão chorando, então alguma coisa aconteceu. Não adianta mandar a criança brincar na casa do parente, do priminho, o dia todo, e quando ela volta para casa, ela não encontra o pai ou a mãe que faleceu, e as pessoas estão tristes e ninguém quer falar do fato, e ela vai ficar sem compreender. E outra coisa, ela não vai poder participar do luto da família. Certo. Muito obrigada, viu, professora? A gente agradece a sua presença para discutir esse tema tão complicado. E como você me perguntou a respeito da preparação, então há cursos, né, como o curso que o Projeto Intervir vai oferecer agora, dias 4 e 5 de novembro, sobre intervenção em situações de perda e luto. Bom, e você também pode fazer parte do Conexões aí na próxima discussão, na semana que vem. A gente vai falar sobre mobilização política nas redes sociais. Você também pode se mobilizar para ajudar o Conexões aí para incrementar a nossa discussão, mandando perguntas para as nossas redes sociais ou então nos nossos e-mails. E depois do intervalo você confere uma matéria sobre os 78 anos de Goiânia. E fica sabendo mais também sobre a transfusão de sangue. Não saia daí, o Conexões volta já!